Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa O Mundo Pós-Pandemia. Hoje nós vamos falar de criatividade como ferramenta para superar a crise provocada pelo novo coronavírus. E também de um termo que virou moda e ganhou o apelido de o novo normal. Afinal, muita coisa que a gente poderia considerar estranha agora está sendo incorporada ao nosso dia a dia, né? Vamos conversar com Nizam Guanais, empresário e CEO da consultoria N Ideias. O Nizam não está aqui no estúdio porque ele está cumprindo as medidas de isolamento social. E claro, essa conversa vai contar com as minhas sempre colegas guerreiras aqui, Mari Palma, Gabriela Prioli e Thaís Herédia. Nizam, muito bom estar te vendo aqui já pelo telão. Obrigada pela presença nesse programa especial Mundo Pós-Pandemia. E hoje eu vou passar direto a palavra aqui para a nossa menina do meio, Gabriela Prioli, vai abrir a rodada de perguntas. Olá, Nizam. É um prazer te ter aqui. Eu queria abrir as minhas perguntas fazendo um questionamento muito simples, mas muito difícil. Você já conseguiu fazer as pessoas beberem leite com crianças vestidas de bichinho. Fez as pessoas tratarem um banco como um amigo. Convenceu as pessoas a confiarem mais num jornal do que num conhecido, dizendo que é possível falar mentiras contando só verdades. O que eu quero saber de você é, como é que a gente faz para convencer as pessoas a ficarem em casa? É simples, é só você dizer para elas que Covid, esta mata. Com o povo brasileiro, a gente tem que ir direto para um assunto e mostrar de maneira assim, em bom português ou em bom brasileiro, brasileirês, tão simples quanto isso, entendeu? As pessoas adoram fazer slogans que as pessoas não vão repetir ou que elas vão esquecer. Eu fiz uma música, fiz um samba, que eu vou lançar brevemente, que se chama Covid, essa mata. Eu não sei se as pessoas vão ficar muito chateadas com o palavrão, mas palavrão é morrer de Covid. Então eu fiz um samba para elas não esquecerem. Foi rápida a sua resposta, Nizam. Thaís Herédia aqui, vou já pegar essa carona com a Gabriela. Eu duvido que vocês esqueçam do meu slogan. Não vamos mais. Para falar exatamente do Fique em Casa, inclusive, a gente já teve aqui entrevistados que questionaram o autoritarismo dessa campanha, né, que é uma coisa quase que obrigatória. Em termos de comunicação, qual é a eficiência do Fique em Casa, na sua visão? Não, o meu samba, ele é cheio de comandos, entendeu? Porque eu não vejo nenhum autoritarismo. Aliás, agora ficou sempre com esse termo de ficar... Minha mãe foi impositiva, talvez vocês, muito possivelmente, por mais que sejam mães modernas, num determinado momento vão ter que dizer, faça a lição, entre no banho, use o cinto, enfim. Comando é comando, não tem... Essa crise tem sido exposta a um grande problema de comunicação, que vem desde a China, de como isso tudo começou. Depois, a falta de comunicação chega na Itália, através de uma prefeitura que diz que os milaneses devessem ir para a rua, que a Milão não podia parar. E depois ele vai se estendendo com os Estados Unidos, vários governos, o Johnson, o Trump, e aqui mesmo, quer dizer, só que não dá para colocar no colo só do governo brasileiro, porque o equívoco de comunicação é praticamente global. Então eu acho que as pessoas, o meu samba ele é desaforado no início, mas é só para que as pessoas prestem atenção e não esqueçam. Depois ele é cheio de comandos, não é só fique em casa, é fique em casa, use a máscara, limpe o sapato, as mãos. Tem que ter um pouco de repertório nesse fique em casa. Eu, como tive corona, eu sei exatamente as coisas que fazer e o que não fazer. Entendeu? E é um conjunto, é quase que um protocolo de saúde que você tem que fazer para se proteger e proteger as pessoas que você ama dentro da sua casa. Nizam, Mari Palma falando aqui,
Ainda dentro dessa comunicação, a gente percebe também que tem uma falta de alinhamento de discurso até entre as autoridades. Então, a gente vê a pessoa que está recebendo essa comunicação, às vezes não sabendo quem ouvir, o que ouvir. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a pessoa que recebe essa comunicação, esse comando. A gente recebeu um neurologista aqui, ele falou sobre a diferença do discurso fique em casa ou não saia de casa. Existe a ordem e existe a recomendação. Você acha que do ponto de vista publicitário existe essa diferença também? Eu nunca pensei nisso, acho que ela é um pouco complicada. Eu sou comunicação na prática. Às vezes tem essas filosofias e tal. Acho que o comando, tem 2 comandos aí, que é ficar em casa, isso é mesmo, e não sair de casa mesmo. Eu quero que meu filho que está em Nova York fique em casa e que ele não saia de casa, porque essa é uma outra tentação, né? É a tentação. Muitas pessoas... Aqui tem 2 problemas. Aqui existem 2 pandemias se cruzando. A pandemia da saúde e a pandemia econômica. Empatia é você compreender e se colocar no sapato do outro. Eu acho que os 2 lados que discutem esse assunto têm razão, alguns estão certos e igualmente errados. Ou seja, eu vejo, e olha, eu sou 100% a favor de que as pessoas fiquem em casa. Mas eu acho que mesmo quem advoga essa tese tem que ter cuidado com o que é que as pessoas vão fazer pelos seus negócios enquanto elas ficam em casa e não ganham dinheiro. Então é preciso tratar dessas 2 coisas. E eu vejo muita coletiva sobre o ficar em casa e pouca coletiva de como as pessoas, quais são os recursos, os auxílios que as pessoas vão ter para ficarem longe dos seus negócios e com seus negócios fechados. Nizam, vou aproveitar que você falou de comunicação e que é de fato uma chave dessa crise, é a Dani Lima que está falando aqui. Há uma dificuldade hoje porque o brasileiro está recebendo mensagens concorrentes, né? Uma autoridade, o presidente da República dá uma indicação num sentido, governadores dão indicação em outro sentido, o Ministério da Saúde fica pressionado entre essas 2 instâncias, digamos assim, buscando um caminho do meio. A percepção que eu tenho é que aí cada um abraça o discurso que quer. A comunicação, analisando aí, usando sua expertise para analisar a trajetória da comunicação nessa crise, você atribui a essa dissonância de discursos algumas das nossas dificuldades de conseguir uma quarentena eficaz, com o isolamento acima de 70%, que conseguisse achatar a curva de mortes no Brasil? Não, aqui tem uma série de problemas. 70% é difícil em qualquer circunstância, com boa e má comunicação. Porque, pense bem, eu sou um privilegiado, eu estou fora da cidade, a minha casa tem jardim, tem piscina e tal. Agora, você fazer com que uma pessoa fique em casa quando ela mora num cubículo, numa casa muito pequena, é desafiador sobre qualquer circunstância. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, num negócio como esse, não dá para abstrair a política, as forças, as pressões no mundo inteiro. Tá certo? Imagine as pressões que a China sofreu. Seja a pressão econômica, seja a pressão social, seja a pressão política. São tantas pressões que não dá para você tirar os agentes disso. Tá? Tanto que por exemplo, eu respeito muito o Boris Johnson, mas ele nessa crise já errou muito e já acertou muito. Então é muito fácil para mim, para vocês, nós sentarmos aqui de maneira analítica e ficarmos julgando, né, olhando de fora essa circunstância. Ela é dramática em qualquer circunstância. É dramática a situação do governador João Dória e não é fácil também a situação do presidente da República, entendeu? Então, todas essas coisas é preciso dar um pouco... compreender as circunstâncias das coisas, mesmo que o jeito de determinadas coisas seja feita de maneira incompreensível. Mas a gente está analisando, tem que entender. Então, eu tenho visto erros de todos os lados, até porque eles são contaminados pela política, contaminados pelas redes sociais, contaminados pelo certo e pela indignação. Eu, quando trabalhei na campanha política do presidente Fernando Henrique, eu tinha um chefe que ele dizia uma coisa sensacional: quem pensa com raiva, pensa mal.
Então, eu acho que aqui, o que eu acompanho, e esse é o lado a qual eu sou mais afeito, é como equívocos de comunicação levaram milhares e centenas de milhares de pessoas, ou sei lá, milhares de pessoas à morte. Nizam, eu queria continuar, a Gabriela Prioli aqui falando, nessa história do discurso. E principalmente porque você trouxe aqui várias coisas que me deixaram com algumas dúvidas. A gente falou em clareza de comunicação, depois você trouxe agora como a gente age mal quando está apaixonado, quando está falando pela emoção. E eu vejo que isso tem contaminado muito o discurso político, o discurso das redes. A gente vive numa sociedade extremamente polarizada e a gente tem uma dificuldade adicional no enfrentamento ao coronavírus, que é o fato de a gente estar tratando de questões científicas. Então, alguns discursos técnicos, eles são de compreensão mais difícil pelo público geral. E aí a gente precisa tentar achar um jeito de alcançar mais ouvidos. Então, eventualmente, tornar o que é difícil um pouco mais fácil. No seu trabalho, parte do seu trabalho é desenvolver um discurso que chegue ao maior número de pessoas e que seja capaz de mobilizar essas pessoas. E aí, Por isso meu samba com palavrão, entendeu? Exato. Por isso meu samba com palavrão, porque e aí, pensando... se eu disser Covid, esta coisa mata, ninguém vai repetir e daqui a 3 minutos vai esquecer. Então, eu fiz uma coisa que é agressiva do ponto de vista, procurei um palavrão, e para que as pessoas lembrem, e ele é um briefing inteiro, depois eu lhe mando a minha música, porque o único palavrão que contém é no início, lave a mão, limpe o sapato quando você entrar em casa, tome banho, então ele é um protocolo. O problema aqui no discurso é o seguinte, não dá para simplesmente dizer às pessoas que fiquem em casa, quando também você não apresenta auxílios econômicos para que uma parte dessas pessoas fiquem em casa, entendeu? Então aqui você precisa ter, eu sinto muita falta na comunicação, e eu sou 100% a favor, hein? Tive coronavírus, fui uma das primeiras pessoas do Brasil a ter, passei 18 dias trancado no meu quarto, recebendo minha alimentação na porta, ok? Então, sei claramente a angústia de ter isso, o medo de ter isso, o que é ficar assistindo CNN e vocês descrevendo que eu sou do grupo de risco. Então, eu sei desse jogo dentro do campo, jogando. Agora, é preciso entender, se nós quisermos aumentar a curva de pessoas dentro de casa, quer dizer, do isolamento, é preciso dar condições ou incentivos financeiros, ou compreender. Porque o que eu sinto, o sujeito que está vendo, ele fala assim, você quer que eu fique em casa, mas você está me apoiando como? Quais são as condições que você quer para que eu fique em casa? Porque para mim, que sou privilegiado, eu tenho condições, eu tenho liquidez, eu tenho como fazer home office, mas e a pessoa que não tem como fazer home office? O que você está dando? Qual é o remédio? Qual é a cloroquina, né, que chama, que você vai dar financeiramente? É esse aspecto da discussão que eu acho que precisa também ser dito. E nesse sentido, o governo Trump, eu sou democrata, ao enfiar trilhão na economia, Tarish, de alguma forma ajudou para que as pessoas ficassem em casa. Nizam, sobre aprendizado da comunicação, quer dizer, você está nos sugerindo aqui uma série de... Se não ficar claro o que eu estou tentando dizer, eu peço desculpas a vocês, né? Evidentemente, como nós estamos longe, eu não tô acompanhando o body language, ou se vocês estão tendo entendimento ou dúvida. O que eu quero dizer é o seguinte, comunicação não é o que a gente diz, é o que os outros entendem. Tá certo? Então, muitas vezes eu acho que as pessoas, como é que se diz, que são aqueles, uma comunicação é feita para o nosso próprio grupo social, o meu e de vocês que estão aí. Só que a gente precisa compreender que nós precisamos falar com pessoas que estão em outras circunstâncias sociais. E que aí tem uma variável que não é só seguir a ciência. Porque aí é tratar com a ciência, mas também tratar com a impaciência, com a aflição. Tem uma série de circunstâncias nessas pessoas, entendeu?
Eu nasci no Pelourinho, eu sei exatamente o que é morar no Pelourinho. Toda vez que eu lembro, eu tenho a empatia de compreender o quão menos duro é obedecer o comando do Fique em Casa e quão mais duro seria se eu estivesse ouvindo este comando lá no Pelourinho, onde eu nasci, e que a casa que não tinha forro, que não tinha água quente, que tinha morcego passando, que não era grande, que não tinha jardim, enfim. Essa comunicação tem que sair um pouco do campo da USP, ou da Faria Lima, ou assim dos lugares de conforto, para compreender o drama humano e o que é que está acontecendo aí. Eu insisto aqui na tese do aprendizado, porque nisso tudo que você está dizendo, existe um fator aí que é o da impotência. O da impotência daqueles que não podem ficar em casa, o da impotência daqueles que querem ficar, mas não estão encontrando um respaldo ou um acolhimento nessa sobrevivência, nesse meio de sobrevivência, ou do seu negócio, ou da sua família, que você nos alerta aqui. E a comunicação sendo o fio que nos une, porque todos estamos dividindo a mesma ideia do fique em casa, da preservação, da solidariedade. E eu lendo uma das suas últimas colunas, você foi mais um daqueles que citou Winston Churchill como um exímio comunicador e que venceu dos instrumentos da vitória da guerra foi exatamente a crueza da comunicação dele. Mas a crueza da comunicação e o quão dedicado ele era à comunicação, tá certo? Então, por exemplo, o que eu imediatamente senti falta no ministro pós-Mandetta foi o fato dele ter abolido a comunicação. Não dá para tratar esse assunto sem cuidar da comunicação todo dia. Só que eu acho que o Ministério da Saúde devia estar articulado com o Ministério da Fazenda, que, aliás, é um craque, hein, o Paulo Guedes. Eu gosto muito. Eu só estou tentando o seguinte, como se articula? Vou usar o exemplo aí, Gabriela, do que você falou da campanha dos mamíferos. Qual foi a circunstância da campanha dos mamíferos? Quando a Parmalat entrou no Brasil, ela teve que disputar com a Nestlé, que tinha completamente, e deve continuar tendo, a paixão das mães. Né? A paixão das mães. Então nós dissemos o seguinte, olha, se a gente quiser ganhar as mães, a batalha está perdida, porque as mães são completamente Nestlé. Então vamos conquistar o coração das crianças. E foi isso que nós fizemos com a campanha dos mamíferos. Porque só as crianças são capazes de influenciar as mães e fazer com que as mães mudem suas prioridades. Muitas vezes uma mãe que mora no Rio abre mão de um convite para morar em São Paulo por causa da criança. Ou a mãe, por exemplo, mora do outro lado da cidade e fala, olha, eu não vou naquela escola, eu vou naquela escola que é longe para burro, mas porque vai ser melhor para o meu filho. Então, o que eu sinto muitas vezes nas comunicações que eu vejo é que elas têm boas frases, mas não sei se necessariamente tem boas estratégias. E qual é a estratégia, então? Qual é o aprendizado da estratégia para lidar especialmente com essa impotência que as pessoas têm de terem perdido o controle sobre as suas escolhas? Ninguém mais pode escolher o que vai fazer com o seu negócio, está todo mundo parado, esperando. Eu não me debrucei profissionalmente sobre este assunto, tá certo? Não me debrucei, então seria leviano eu falar. Mas eu acho que tem determinados setores da população que deveriam estar ganhando algum nível de benefício ou de facilidade para ficar em casa. Eu não sei qual é. Isso aí a gente tinha que se debruçar sobre esse assunto. Mas eu acho que as pessoas deviam ter alguma facilidade, alguma coisa que ajudasse essas pessoas, ou que instruísse essas pessoas, ou que fosse só destinada a essas pessoas. Eu confesso a vocês que não... E até me coloco à disposição tanto do governo, quanto do governo de São Paulo, com o que for, para a gente pensar sobre esse assunto. Eu só estou achando que, se quiser melhorar um pouco, não vai ser só a comunicação. Acho que a publicidade, mas a estratégia. Eu não vou perdoar a Gabriela Prioli, porque eu vou dormir cantando o búfalo falou que é bom. O gorila falou que faz bem.
Eu vou mandar para vocês o meu samba com palavrão. Aí um pedacinho, e vocês ouçam duas ou três. Melodia? Eu mesmo faço, porque eu sou. E eu vou mandar porque ele é um briefing. E eu fiz de propósito. Eu Canta fiz de aí um propósito pedacinho. para ter estranhamento. Hein? Canta um pedacinho. Não, eu não lembro. O que é que eu faço? Como eu não sei tocar instrumento. Não, mas é verdade. Como eu não sei tocar instrumento, eu pego meu celular e gravo. Mas eu vou mandar para vocês, porque ele é um briefing. Então, o que eu estou tentando dizer aqui, eu vou de maneira séria, para o palavrão não descredenciar a minha estratégia. Eu acho assim, ó, vamos voltar aqui. Eu vejo muita comunicação, muitas vezes, que estão dando todos os dados da ciência. Aliás, o ministro Mandetta, para mim, é excepcional, hein? Um homem de comunicação. Mas veja bem, quando você diz que 50% das pessoas ficaram em casa, já é um achievement, já é um negócio impressionante. Você fazer com que 50% da população fique em casa já é um grande feito. Só que existe uma tarefa que ela é hercúlea e que ela é muito complexa, de atingir mais do que isso. Então, para isso, você precisa fazer alguma coisa que seja fora da caixa. Tá certo? Fora da caixa. Por exemplo, o programa de vocês, o Grande Debate, é genial, porque ele é CNN misturado com Big Brother Brasil, entendeu? Então ali tem uma estratégia muito interessante do debate acalorado, do debate que muitas vezes perde a objetividade, ele é sanguíneo. Então aquilo é uma coisa fora da caixa. Eu acho que está precisando, além de publicidade, uma estratégia coordenada entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Fazenda, tá? Ou a Secretaria, não é só um problema do governo federal, ou da Secretaria da Saúde de São Paulo, do governador e da Secretaria da Fazenda. Eu não sei exatamente. Vou dar um exemplo. Na hora que o Jornal Nacional abriu a televisão para a solidariedade, ele ajudou muito as doações. Você já tem feito isso na CNN também. Então são esses tipos de circunstâncias que precisam andar misturadas. Nizam, tem um livro que conta a tua história, a tua trajetória empresarial, o que você fez para chegar onde chegou. E o nome do livro é Enquanto Eles Choram, Eu Vendo Lenços. E o nome do livro me chamou muita atenção e eu queria até fazer uma provocação nesse sentido. Muita gente agora, infelizmente, chorando. É hora de pensar em vender lenços? Não, peraí, calma. Não. Só, por favor, não tira esse livro de contexto. Estou falando... Não, mas é importante explicar, porque senão ele parece cruel, entendeu? Sim. Isso aí foi dito em 1990, na época do Collor. E eu queria liderar, e aí não tinha ninguém morrendo. Você tinha ali, o dinheiro das pessoas saíram, mas não tinha essa tragédia humana, mortes e tal. Então, aqui o contexto disso é dizer que, na hora da dificuldade, você tem, exatamente o que eu estou falando aqui, você tem que criar circunstâncias para liderar. Então, vou dar um exemplo. Eu quero me dedicar e vou achar tempo na minha agenda para ajudar pequenos negócios a pensarem como eles podem encontrar um jeito de tocar seus negócios de casa e com os poucos recursos operacionais que eles têm. Claro que é esse o contexto, né? Esse contexto do livro era completamente outro, assim, mas eu pergunto até como uma dica para quem trabalha nesse mercado publicitário hoje, que está num momento super delicado e que tem, às vezes, negócios de produtos que não são essenciais, como fazer a comunicação de venda, sendo que as pessoas estão totalmente focadas em outra questão, em outro cenário. Não, mas aqui tem um negócio importante. Eu acho que agora não é hora das marcas pensarem em vendas. Agora as marcas têm que pensar em bonding com o consumidor. Eu acho que aqui tem papéis diferentes. Primeiro que eu acho que isso eu estou dizendo a vocês é dado de pesquisa. A grande pergunta que o consumidor fará para as marcas depois que sairmos dessa circunstância é: o que você fez por mim nessa crise? Eu tenho certeza absoluta. Ou seja, as marcas que tiverem, e algumas delas têm feito de maneira, aliás, a iniciativa privada tem feito de uma maneira impressionante, tá? Então,
as marcas que tiverem uma posição cidadã num momento de grande dificuldade, de enorme drama humano, terão, com certeza, um bonde, uma dianteira. Não estou falando de ano, não, de décadas no coração das pessoas. E outro é usar o digital. Por exemplo, eu tô fora de São Paulo, num empreendimento, num condomínio. A lojinha do condomínio, eles usaram um jeito... O cara é um craque. Ele devia ganhar o Oscar de WhatsApp, o rei do WhatsApp. E o que ele usa o WhatsApp para vender os produtos dele, agora chegou máscara, agora chegou isso, chegou aquilo. Então, esse bom uso, o uso cidadão do WhatsApp, por exemplo, é uma grande janela para o pequeno negócio. E essa é uma das coisas que eu quero dedicar meu tempo. Eu tenho feito tanta palestra que a Donata me proibiu de fazer entrevistas e palestras e webinars, mas eu faço. Ela reclama, mas eu faço. Porque eu acho que uma das coisas, numa circunstância como essa, a gente precisa ajudar, sobretudo ao médio e o pequeno empresário, de como orientar ele a como conseguir sobreviver e até prosperar em meio de tanta dificuldade. Nizam, eu queria falar um pouco sobre os números, a numeralização da morte. É um debate que a gente tem aqui no Mundo Pós-Pandemia recorrentemente, que há duas correntes nas redes sociais aqui no que diz respeito ao trabalho da imprensa. Uma que cobra uma evidencialização ainda mais crua da crise, então os hospitais, as valas, e a outra que diz que há certo exagero na exposição desses dados. E o fato final é que a gente está mencionando aí, primeiro, mortos na casa das centenas, depois dos milhares, e assim seguimos. Há uma certa dessensibilização em relação aos números das mortes da Covid-19 e como é que a gente consegue virar o jogo dessa dessensibilização, se ela existir, na sua opinião? Não, tem muitas vezes que o jornalista, ele precisa, por isso que eu falo tanto de empatia. Às vezes, tanta verdade é cansativa, entendeu? Você não consegue ficar o tempo todo olhando. Vou dar um exemplo. Eu adoro, tenho adorado o que a CNN está feito, acompanho a CNN, acompanho os concorrentes de vocês, mas chega uma hora que você, dentro de uma quarentena, você não aguenta ver o jornal das 8 horas, depois o jornal das 10 horas, depois o jornal... Sobretudo para mim, que eu era doente. Imagina, eu estava com... eu fiquei 18 dias trancado num quarto, entendeu? Então, o que está acontecendo hoje é um uso incomum dos telejornais. Então, vocês precisam compreender a enorme dosagem de informação. E muitas vezes, o que é que acontece? Imagine que você está jantando com amigos. Aí você está jantando com seus amigos e você fica 20 minutos falando a verdade. Depois de 20 minutos falando a verdade, é bom contar uma piada, conversar alguma coisa, sei lá, mostrar um pouco de sol, porque daqui a pouco você não está mais retendo a atenção das pessoas. Essa é a minha opinião como homem de comunicação. Você não aguenta, entendeu? Uma vez tinha no muro lá da América Latina, eu vou traduzir, eu não sei falar espanhol, dizia assim: chega de promessas, queremos, como é que se diz? Chega de realizações, queremos promessas. Então chega num determinado momento que o sujeito quer sonhar, que ele quer ter um pouco de luz, entendeu? Que ele quer um pouco de esperança. No meio do governo Dilma, havia uma crise econômica enorme e minha agência estava numa circunstância enorme. Você sabe o que eu fiz? Eu montei uma árvore de Natal no hall do meu prédio. Para quê? Para as pessoas lembrarem que mesmo naquela circunstância horrorosa, ia ter Natal, ia ter Ano Novo, ia ter esperança. Então, é importantíssimo todos os dias as pessoas saberem a verdade.
saberem a verdade. Segunda vez que o Natal, a árvore aparece aqui como... Também. Não, é porque o Karnal teve aqui, o Leandro Karnal foi nosso entrevistado, e ele falou, inclusive ele citou você, ele disse, uma vez o Nizam montou uma árvore de Natal para lembrar as pessoas que o Natal ia chegar, a gente falando de esperança. Exato. E aí, lógico, você está entendeu? contando a própria Porque senão história. não dá. Não dá. E Churchill, ele tinha esse componente. Eu quero lembrar vocês que estamos falando de um primeiro-ministro que não só foi o maior homem público do século passado, como ele foi o Prêmio Nobel de Literatura. Então, pegue os discursos de Churchill, como é que ele dizia a realidade doída de um jeito maravilhoso. Não tenho nada a oferecer a vocês a não ser sangue, suor e lágrima. Só que você está ouvindo isso, ele não é a realidade, mas é a conclamação para cada um de nós ser estadista. Você não sabe o tempo que eu fico sentado na minha sala falando para a região onde eu estou, falando para o pequeno empresário. Aquilo não é fácil de fazer aquilo, mas aquilo é meu papel. É meu papel. Cada um de nós agora... Eu chego até a me emocionar falando isso. Desculpa. Imagina. Cada um de nós agora tem que ser estadista. Cada um de nós tem que deixar um pouco de lado que lado a gente acredita, entendeu? Para nos ajudarmos como raça humana. Não é uma circunstância boa ver meu filho se formando por Zoom, mas é o que temos. Então, eu acho que agora nós deveríamos combinar de brigarmos em dezembro. E agora, não importa se você é Bolsonaro ou João Dória, nós somos humanos, brasileiros. A gente tem que trabalhar em cooperação. E é isso que a população está pedindo. E é isso que a população muitas vezes se constrange. É ela ver luta política. Mesmo que os dois lados estejam tentando das melhores coisas. Eu não quero aqui tirar partido, porque acho que a gente vai perder a objetividade dessa prosa. A grande parte das coisas estão sendo contaminadas pela política. E eu tenho certeza que um médico, quando pega alguém no Sírio-Libanês, não fica perguntando se a vítima é isso ou é aquilo. Naquele momento ele é um ser humano e ele tem que ser salvo. É essa a objetividade. É agora que o jornalista, que o médico, que o político, que todo mundo, todos nós agora somos uma atividade essencial. Todos. Todos. Todos nós temos que nos comportarmos como atividade essencial. Porque nós só vamos sair dessa história nos comportando assim. Então, se eu pudesse dizer aos brasileiros que estão nos ouvindo, monte uma árvore de Natal. Vai ter Natal. Vai ter uma saída. E a vocês, jornalistas, eu peço que nos levem realidade, mas também esperança. E esperança não é ficar escondendo a cova, os mortos e tal, mas falando, dando espaço também à vacina, dando espaço também às outras coisas, porque senão as pessoas não conseguem ir em frente. Desculpe. Imagina, eu te ver emocionado, Gabriela Prioli falando, eu lembrei de uma frase sua numa coluna em que você escreveu: eu tive o coronavírus, eu estou imune, mas o meu filho mora em Nova York, então eu não estou imune. E aquilo me emocionou muito, achei uma frase muito forte. E eu gostei que você falou um pouco da literatura ao falar do Churchill, e eu também li um texto seu em que você falou que olha as notícias até as 9h30 e depois vai ler o seu livro. Eu sou uma pessoa que também gosta muito de literatura. Gostaria que você falasse um pouco se a literatura nesse momento pode ser um alento e como as pessoas que não têm contato com livros podem começar a se interessar por isso, e, enfim. Olha, tem uma quantidade enorme de cursos que hoje são grátis. Certo? Muitas das coisas estão hoje em dia sendo grátis para as pessoas. E eu acho que se dedicar, por exemplo, eu ponho lá no meu horário, 18 horas rezar. E eu pego 5, 10 minutos. Aliás, vou dar uma dica sobre lavar a mão. Você lava a mão e reza uma Ave Maria. É o tempo direitinho para você lavar a sua mão propriamente. Se você não for da Ave Maria, invente uma outra oração, uma poesia, entendeu? Esse negócio de lavar a mão e a Ave Maria, isso é que eu te falo que é estratégia. Porque é o tempo. Uma coisa é você dizer, lave adequadamente a mão. A outra não, olha, você quer lavar sua mão direito? Lave a mão e reze uma Ave Maria. Ou cante uma poesia.
ou cante um estribilho. Eu, por exemplo, tenho me dedicado muito a fazer esporte, a fazer análise. Eu posso pagar, mas se você não pode, tem um padre, tem um pastor, né? Tem um livro. Por exemplo, a missa do padre Fábio de Mello, a live dele, domingo, 11 horas, é espetacular. Espetacular. E eu tenho procurado, eu gosto muito de ler, então eu comecei a ler Aristóteles, que é uma coisa fantástica, entendeu? E ao contrário, a gente imagina que Aristóteles, filosofia, era uma coisa complexa. Na hora que você começa a ler Aristóteles, é uma coisa tão trivial. Vou te dar um exemplo. A coisa dele andar para pensar melhor, qualquer pessoa de corrida vai te dizer que na hora que você anda vem a endorfina, e a endorfina te ajuda a pensar melhor. Então, eu acho que sim, é importante ter os livros, a música. Eu comecei agora a fazer lives. Uma das coisas que eu fiz nas minhas lives é criar um playlist de cada live, entendeu? Por quê? Porque na hora que a gente... Isso é uma coisa que o Dalai Lama... Eu tenho aprendido com o Dalai Lama. O tempo que você gasta com o outro é de um benefício para você absurdo. Então eu fico ali, sei lá, meia hora do meu dia montando uma live para outras pessoas. E é muito bom aquilo. Você faz pelos outros, mas você se alimenta daquilo. O contrário disso é a raiva. A raiva é um veneno que você toma querendo envenenar o outro. Eu não sou padre, eu não sou santo, eu sou homem. Mas eu acho que essas circunstâncias, de um momento como esse, da gente se conectar com o que há de mais humano em nós, vai nos facilitar nessa maluquice. Eu estou gravando esse programa no dia 64 da minha quarentena. É muito desafiador, sendo dos quais 18 dias disso eu estava com o vírus. Entende? Então, se a gente não se alimentar de poesia, de música, de endorfina, de fé, de amigos, eu tenho a disciplina diária de ligar para meus amigos para falar bobagem, entendeu? Porque ninguém aguenta tanta conversa culta o tempo todo. Você precisa rir, você precisa cantar. Uma das melhores lives que tem é a live do Zé Maurício Maclean de música. São os maiores nomes da MPB cantando. É muito bom fazer isso, muito bom. Quero lembrar que na Primeira Guerra Mundial, existe uma cena que depois ficou antológica, quando na noite de Natal, soldados alemães e franceses pararam para jogar futebol. Isso é lindo, porque ninguém aguenta tanta realidade. Então, acho muito importante o papel que vocês têm de nos trazer notícia, e a CNN tem feito isso muito bem, com a maior competência, entendeu? Com a maior competência. Mas eu acho que é bom também, de vez em quando, ver o Karnal, ver o Cortella. É bom ver, para que haja uma outra perspectiva, que também é importante para os seres humanos. Nizam, você falou da árvore de Natal e vários outros sentidos aí embutidos na sua fala, por exemplo, o sentido da solidariedade, que está crescendo diante do individualismo, do egoísmo, mesmo da rede social como instrumento de você se colocar como uma pessoa mais bonita, mais simpática, mais perfeita e tudo mais. Você realmente acha que a solidariedade ela vai criar raiz entre nós? Ou ela vai ser passageira? Bom, quem vai ser passageiro é a raça humana, se ela não adaptar à solidariedade. O mundo está morrendo. O capitalismo está envenenado. O nosso modelo de negócio não tem jogo no modelo de negócio em que 50 famílias têm mais dinheiro que o resto da humanidade. Isso não vai levar a lugar nenhum. O grande vírus não é o vírus da Covid. Esse vírus, por mais dramático as mortes e tal, daqui a pouco a gente vai encontrar uma solução. Agora, o aquecimento global não tem solução, a menos que a gente pare com isso. Enquanto os estadistas da China, dos Estados Unidos, da Índia, do Brasil, em todas as administrações continuarem negando, umas com mais e outras menos, para ser justo às pessoas, mas os grandes homens estadistas do mundo estão mentindo sobre o aquecimento global.
Presidente dos Estados Unidos, presidente da China, presidente da Índia, presidente do Brasil, sabe? Não dá. Ou a gente para resolver esse negócio, ou a raça humana não tem a menor chance. E nós somos tão cara de pau, esta raça humana, que a gente diz, vamos salvar o planeta. O planeta vai continuar vivo, independente se ele vai virar uma bola de fogo ou de água. Quem vai morrer somos nós. E não dá mais para a gente, por exemplo, tratar a Amazônia como a gente trata. Olha, eu não sou ativista, tá? Eu não sou padre, eu não estou dizendo nada disso, eu não estou predicando nada, eu não sou bacana, não é nada disso. É uma questão cartesiana. Cartesiana. O mundo está nessa circunstância. Tudo bem, as pandemias sempre existiram. Se você olhar, se você quer realmente entender, ao meu ver, quem dá para nós a melhor compreensão do que vai acontecer dessa pandemia é a história. Pega um historiador e ele vai te dizer o que mudou em Florença depois da peste negra. E você vê claramente que a peste negra traz o renascimento. Traz o renascimento. Entendeu? Como a Igreja Católica, que naquele momento ela era o Estado, ela não era só a Igreja, mas ela é o Estado, ela perde força e a ciência ganha, e aí surge o renascimento. Então, não há outro caminho a não ser a solidariedade. E se nós agora, por causa das circunstâncias, abraçamos a solidariedade. Mas se nós sairmos desse caminho, o nosso caminho vai ser a destruição. Eu não sei como. Eu acho que o aquecimento global nos destruirá. Mas a desigualdade é muito pior que o coronavírus. A maneira como grande parte da humanidade vive é muito pior que o coronavírus. E nós não estamos tratando desse assunto. Inclusive, os jovens, eles nunca foram tão careta. Cadê os jovens nessa quarentena? Na minha geração, a gente ia para a rua, 68, Uni, amor livre, maconha, homossexualidade. Nós enfrentamos todas as bandeiras. Qual é a bandeira que essa geração está abraçando? Ser unicórnio? IPO? Pegar um Uber? Não querer mais carro? Andar de patinete? É muita caretice. Nunca vi uma geração tão careta quanto essa. Eu nunca vi tanta caretice, entendeu? Então eu preciso mudar um pouco. Qual é a utopia dessa geração? Qual é a utopia? Tem Greta, tem algum, mas tudo bem, eu não vejo. Isso, inclusive, eu cobro a meu filho disso. Mas é preciso ter um pouco de utopia. Mari Palma, como representante da juventude aqui no mundo pós-pandemia, você pode fazer a última provocação. Mari, eu não quis lhe como é que se diz? Desafiar. Não, claro. Por favor, não vamos fulanizar em você, hein, Mari? Claro. Queria dizer só que eu achei muito especial. Você, além de dividir seu conhecimento, dividir um pouco da sua humanidade com a gente. Eu também tive coronavírus e eu me identifiquei com muitas coisas que você disse, principalmente na sua coluna. Em um dos textos, você faz a seguinte pergunta: por que eu comprei tudo isso? De que eu, de fato, preciso? E toda vez que a gente fala sobre coronavírus, a gente trata muito a desigualdade, porque ela é muito diferente. O vírus é diferente para as pessoas, ele atinge as pessoas de maneira diferente. Eu queria entender como foi para você chegar a essa pergunta naquele momento e o que você tirou disso tudo também. Não, veja bem, eu quero botar um pouco da coisa de contexto. Eu sou empresário, eu fiz o maior grupo de comunicação do Brasil, vendi. Hoje montei uma empresa de consultoria, a qual eu quero dedicar parte do meu tempo. Escolhi ter 5 a 6 clientes, porque eu gosto de fazer outras coisas, de escrever, de fazer televisão, de correr, sou maratonista e tal. Então, eu já saí de uma vida americana para uma vida europeia. Quer dizer, eu quero ter controle do tamanho da minha vida. Mas essa reflexão que você tem do coronavírus, e isso é muito importante do ponto de vista de entender para onde vai o lado da comunicação. Primeiro, a morte se instalou no meio de nossa sala. A morte estava longe, né? A morte estava longe. A morte agora ela se instala, porque nunca se falou tanto de morte, se fala todo dia, que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Porque, primeiro, as pessoas têm consciência da finitude.
consciência de que a vida ela é uma trajetória, tá certo? Então eu acho que esta reflexão, a morte ter vindo para a sala, ela vai fazer com que as pessoas comecem a ter um pouco de prioridade na vida, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho 62 anos, acabei de fazer. Eu tenho uma coisa chamada um estoque de tempo. Então eu tenho que ter um pouco de consciência de como eu vou me dedicar a esse estoque maravilhoso de vida. Então, com isso, eu não quero ter 40 clientes, eu quero ter 6, tá? Mas eu quero me dedicar também a ter essa vida aristotélica, que é a grande vida, a vida do propósito, do Ikigai japonês. Então, quando você abre, vai no seu banheiro e encontra naquela pia, tá? Sei lá, 30 coisas, 30 produtos de beleza, de escova-dente, disso, daquilo, das quais você precisa de 5. Qual é o impacto de todo aquele plástico ali no mar e na vida? Ele tem um custo, né? Qual é o custo daquele desnecessário? Para o planeta, para tudo, ele tem um custo. E a outra coisa, qual é o custo do tempo que você gasta para pagar aquelas coisas? Então, eu acho que é um chamamento de uma vida menor. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estou saindo da minha casa, isso não é filosofia, não. Eu fiz exatamente com isso. Isso mudou do tempo que eu estou aqui, são medidas práticas. Eu vou para um apartamento que é 50% menor do que a casa que eu morava, tá certo? E quero me dedicar a uma vida mais simples. Ela não vai deixar de ter os confortos e os privilégios de uma pessoa do meu momento de vida e classe social. Mas eu acho que tem que ter uma outra circunstância. E eu acho que se o capitalismo tiver algum nível de juízo, sabe, de egoísmo até, eu acho que ele deve ir para esse caminho. Das pessoas, elas não vão virar todas Dalai Lama, Madre Teresa de Calcutá, mas eu acho que isso aqui, tanta morte, tanta desgraça, tanto medo, tanto horror, essa Guernica viva, essa Guernica digital, tem que nos levar a uma reflexão e uma decisão de vida. E são os jovens, que eu acho que eu estou tendo aqui um discurso de adolescente praticamente. Daqui a pouco vai ter acne no meu rosto, tá certo? Porque uma pessoa com os meus 62 anos não fala aqui, não fala palavrão na televisão, não faz sambinha, tá certo? Tem mais compostura, vem de paletó. Só que eu acho que agora nós precisamos todos ter um pouco de 18 anos, entendeu? Está precisando um pouco de utopia nessa civilização. Porque nós estamos o tempo todo ponderando circunstância, falando de maneira comedida, olha, eu vou ter cuidado porque eu estou na CNN. Só que o vírus está na CNN, o vírus está fora. Nós estamos todos aqui. Isso é uma coisa que os estadistas não estão vendo. Que numa pandemia, quem tem controle da pandemia é o vírus. E o único caminho para isso é a solidariedade. E é a utopia, é nós pensarmos juntos. Nizam falou de analisar as pandemias pela história, falou da peste negra e depois do Renascimento. E aí eu queria perguntar, então, porque já te ouvi falar muitas vezes também que as empresas se fazem nos momentos de crise. A gente ouviu o professor Cortella dizer que quando a gente tem possibilidades ilimitadas, a gente não trabalha tanto com a criatividade. Então, a limitação das possibilidades faz aflorar uma mente mais criativa. E aí, seguindo na sua resposta à pergunta da Mari, eu já faço uma provocação de: você acha que a gente deve enfrentar, a gente deve vivenciar uma fase de uma criatividade aflorada? E aí essa criatividade, esse espírito criativo, pode inclusive nos apresentar propostas para um capitalismo mais criativo? A gente pode elaborar de forma mais criativa o papel do Estado, enfim? O Alessandro Molon me chamou para ajudar na comunicação de um Green New Deal. Eu não sou da esquerda, mas eu adoro, eu tenho amigos da esquerda, eu tenho amigos de toda a gama, adoro. Inclusive, eu abraço a democracia e a gente combinar de discordar. Eu adoro ter amigos que eu não concordo. Essa é que é a delícia do almoço, entendeu? Você não quer que um almoço vire um coral. O bom é você ficar discutindo com seu amigo do Flamengo, se você é fluminense e vice-versa. Então, eu acho que, ao contrário, o
que fez o Leonardo da Vinci ser o Leonardo da Vinci? É porque ele tinha pensamento de criança. Então, o capitalismo ele tem que olhar para o futuro com um olhar de reinvenção, entendeu? Eu sou a favor da social-democracia, o cruzamento do social com o lado liberal. E eu acho que o capitalismo, se ele tem um caminho, é ser um capitalismo da era de Aquário, a era das pessoas, entendeu? E aí está embutido exageros, está embutido coisas que não são factíveis. Por isso que entre vocês tem a Thaís Herédia, porque tem que ter algum fundamento econômico. O capitalismo aquariano ele tem que ser grounded, não é um capitalismo que fica fumando maconha, nada contra maconha. O capitalismo aquariano que não tem fundamento, ele tem que ter fio-terra, entendeu? Mas, por outro lado, não existe capitalismo em que você mata o mercado. O que o capitalismo está fazendo? O capitalismo está excluindo o mercado, entendeu? Não, o capitalismo devia, digamos assim, por mais, digamos assim, objetivo, é de que as pessoas tenham que comprar, condições de comprar. O que o capitalismo fez do sonho americano? Excluiu boa parte dos americanos que podem sonhar. E dos americanos, e dos brasileiros, e dos franceses, whatever. Então, é essa retomada da criatividade. E o Ray Dalio, que para mim é um dos homens mais interessantes aí, e é um homem, ele não é padre, ele não é Dalai Lama, ele tem um dos maiores fundos do mundo. Mas você vê no livro dele de princípios, já essa preocupação em relação a um capitalismo que se reinventa. Ele fala disso. Ele tem falado disso o tempo todo. Nizam, vou puxar o fio terra aqui, porque eu tive a mesma ideia aqui de trazer essa tua fala de eu olhei o armário e disse eu preciso disso tudo, como é que eu fui comprar isso tudo? Porque se tem uma coisa que a pandemia está fazendo, e nós já tratamos disso aqui outras vezes, é uma ruptura no tempo de adaptação e de transição para um mundo novo. Então, como vamos transitar desse eu comprei demais para um eu vou comprar menos, com as estruturas gigantes que existem no mundo hoje e que são também responsáveis por grande número de empregos. Então, se a gente passa a consumir menos, as indústrias produzem menos. E se elas vão produzir menos, mesmo no processo de robotização... Mas elas podem produzir outras coisas, outras coisas. Então, isso que eu queria te perguntar. Como é que você enxerga a transição? Então, fizemos uma transição para o mundo dos serviços, e que a indústria tem um papel menor, hoje consumimos mais serviços. Então, estávamos no caminho, pelo menos do debate, de fazer uma transição para uma indústria mais responsável, por aí vai. Como é que você enxerga essa transição em que as pessoas vão ficar sem emprego enquanto o capitalismo se reinventa? Não, mas vão ficar sem emprego também quando o capitalismo não se inventa, tá certo? Porque, veja bem, não é possível Facebook e Google, tá certo, terem tanto poder. Não é possível e elas são coisas maravilhosas, mas não é possível que 5 empresas no mundo detenham o poder sobre tudo. Isso não é feasible, isso não vai dar certo. Embora essas empresas sejam maravilhosas. Como é que a gente vivia antes do Google? Que coisa espetacular, o Facebook também. Mas o capitalismo ele precisa ter algum nível de controle. O controle do mercado não pode ficar no próprio mercado. Não é possível isso. Outra coisa, por exemplo, a garrafinha, o PET e o canudinho de plástico fizeram um enorme desserviço à indústria de plástico. Plástico é uma coisa essencial. Eu passei 18 dias comendo com garfos de plástico e copos e pratos de plástico. E ali eu dizia, puxa, que bom plástico que você existe. Mas quando você vê o PET feito pela usura das indústrias, aí você fala que, bom, isso aqui precisa ter limite. Limite, todos nós precisamos de limite. Filho, marido, amigo, tudo tem que ter limite. Então, o capitalismo precisa disso. E, inclusive, o que é a democracia? A democracia é constituída dos diferentes conversando. A fragilidade da democracia hoje é que os diferentes estão tendo horror aos outros. E isso é totalmente destrutivo. Entendeu? Eu sou democrata nos Estados Unidos, eu não tenho horror ao partido de Abraham Lincoln, não tenho, ou de Ronald Reagan.
Então, é uma coisa horrorosa. Eu tenho feito lives, graças a Deus, tenho me divertido muito. E tem horas que eu leio assim nas coisas. Você é comunista? Thaís, é sensacional o sujeito me acusar de ser comunista, né? É verdade. É totalmente inusitado isso. Agora, eu acho que o capitalismo precisa ter juízo, entendeu? Ele está vivendo assim, de uma maneira mórbida. Ele precisa, ao contrário, eu estou defendendo o capitalismo. Eu quero defender o capitalismo dele mesmo. E já existem empresas assim. Vamos falar um pouco dessa interdição do debate que você aborda aí nessa sua última resposta, né? Essa ojeriza pelas ideias que são diferentes. Como é que você, como um dos grandes nomes da comunicação no Brasil, vê o fenômeno das fake news? Especialmente nesse cenário em que fake news mata. Então, notícia falsa relacionada à vacina, notícia falsa relacionada à Covid-19, notícia falsa relacionada à eventual ingestão de produto A ou B que vai livrar, que não vai livrar, ou de você usar a medicamento A ou B. Como é que você vê essa questão das fake news nesse momento de crise aguda e o papel delas na interdição do debate? Não, aí tem várias coisas. Não é só fake news, né? Eu acho que, num determinado momento, mesmo quem tem razão perde a razão. Tá? Por simplesmente não ouvir o errado. O errado também merece respeito. O errado também precisa ser submetido às mesmas regras do jogo. É que, muitas vezes, o errado é tão horroroso que você fica com raiva dele e aí perde a razão. Então, esse é um ponto. Ponto 1. O problema da fake news é o seguinte, é preciso ter algum nível de regulação. Então, por exemplo, eu tenho feito live no Instagram. O Instagram, ele precisa ter controle mínimo. O Google tem que ter controle mínimo, entendeu? O Google, em determinados momentos, ele não tira sobre, entre aspas, o Google é assim, quando ele quer, ele não é jornalismo. E quando é conveniente a ele, ele é jornalismo. Então ele pega uma notícia que é mentirosa e você não tira uma notícia mentirosa do Google. Não tira. Eu já vivi uma circunstância dela. Você não tira de jeito nenhum. Está postado lá e a mentira fica. Mesmo que o Ministério Público diga que aquilo é mentira, ele não tira. Então isso é um desserviço ao mundo. Então, Facebook, Instagram, Google, tem que ser regidos por outro tipo de legislação. Não pode deixar essas empresas soltas, porque elas são os canais para que o fake news se estabeleça. Então tem que haver um controle sobre o Google, sobre o Facebook, tem que dar nome aos bois da fake news. Eles não são responsáveis, mas eles são corresponsáveis e eles são os canais disso. E isso precisa ser resolvido. Twitter, Facebook. Aliás, vocês da imprensa são muito complacentes com essas empresas. Precisa dar nome a elas, entendeu? Olha, eu estou bem adolescente, não estou? Certa dose de rebeldia é muito bem-vinda. Não, mas não é verdade, quer dizer, não é possível, entendeu? Se o Instagram fosse seu vizinho, ele ia ser um vizinho muito inconveniente, porque ele ia ficar xingando você, né? E você ia lá reclamar da coisa e ele dizia, não sou eu. Hoje é fulano que está aqui dentro de mim e eu estou dizendo impropérios contra você, mas não sou eu. E é isso que o Instagram faz. Ele deixa lá coisas absurdas que são articuladas, entendeu? Vou dar um exemplo. Se você tem uma live, se você tem uma página no Instagram, você identifica claramente robôs. Claramente. São contas que têm 1 ou 2 pessoas. Ora, se eu identifico, por que o Instagram não faz isso? Porque é conveniente a ele. Ele dá a margem a isso. E isso ataca vocês da imprensa, ataca reputações, atacam pessoas, de todos os lados, hein? Não é de um lado só, não. Essa coisa de que um lado tem virtude e o outro é o demônio é em si um princípio perigoso. Vou pegar o gancho agora dessa fala contra um raciocínio binário
para dizer que a gente vive num mundo polarizado e numa democracia representativa. E quero aproveitar o Nizam aqui, porque a gente fala da importância que vai ser a gente mudar a forma de viver e mudar a forma de governar. Só que a gente sabe que os discursos extremistas e simplistas, eles têm muito apelo, principalmente nessa época de redes sociais, e as redes sociais têm se tornado um instrumento muito eficaz nas campanhas políticas. O que lideranças políticas mais moderadas, que pretendem apresentar um discurso mais simples no palavreado, mas que não podem simplificar questões complexas, conseguem fazer nesse campo do discurso, para a gente ter de novo lideranças mais moderadas e conseguir de novo restabelecer o diálogo num mundo em que as pessoas também têm a expectativa pelo rápido, pelo imediato, e que a gente começa a inviabilizar um pouco a reflexão. Eu vivi na minha vida vivendo de 30 segundos, então eu posso dizer. O grande problema é que a democracia ela é analógica e a demanda dos problemas é 5G. Então é isso que nós vamos discutir no bloco seguinte, é a velocidade das coisas. A ditadura, a rigor, responde muito mais rápido às soluções. Ela responde mais rápido, mas ela também erra mais rápido. Como é que a gente resgata o valor da democracia no Brasil hoje? Porque me impressiona a quantidade de pessoas que nas pesquisas já aponta de maneira muito clara e às vezes me parece quase que despreocupada, né? A descrença na democracia ou esse anseio por um regime ditatorial, um regime autoritário, mas que ofereça respostas de pronto ali. Como é que se resgata o valor da liberdade no Brasil? Não, a democracia precisa performar, né? Ela precisa performar. E, nesse sentido, o modus operandi da democracia no mundo, ele precisa ganhar outra velocidade. Então, e olha, democracia, democracia, democracia. Eu sou filho de uma engenheira, como é que se diz? Militante do Partido Comunista, que teve que sair do Brasil para não ser presa. Minha mãe era militante do Partido Comunista desde os 18 anos, e eu sou completamente liberal e capitalista. Agora, a democracia, ela tem modus operantes que hoje eles não estão mais compatíveis com a velocidade do mundo de hoje e das respostas. Então é preciso repensar. Aliás, o mundo está precisando ser repensado como um todo, não é só a democracia, não. Agora, não há outra solução fora dela. Não há. É só você olhar. Todos os melhores países do mundo são governados por grande democracia. Existe hoje uma grande exceção num regime ditatorial, de uma maneira bastante peculiar. E eu não aconselho que ela seja o nosso álibi para ir por outro caminho. Porque as ditaduras, nós temos uma ampla prateleira de ditaduras e elas são um festival de horrores, entendeu? Agora, a democracia precisa ter um modus operandi, a maneira como ela aborda os problemas, como esses problemas são constituídos, porque ela é um mar de delay, ela é um mar de instâncias. Às vezes, para se aprovar uma lei, demora anos, entendeu? Então, essa resposta é preciso sentar e pensar a maneira de como se aprova coisas, como se dá velocidade às coisas. Porque, senão, pelo atraso das respostas, nós vamos formular soluções que não vão nos levar a lugar nenhum. Sabe? Erros rápidos. Nós não devemos estar em busca de erros rápidos. Nós temos que, como é que se diz, de boas respostas rápidas. Esse é o caminho. Nizam, falamos aqui do Estado, falamos das empresas. Eu queria falar também sobre o papel das elites nessa nova construção, nesse novo normal. Elas estão sendo bastante chacoalhadas pela percepção do enorme privilégio, né, construído em carreiras sólidas, como nós aqui, enfim, mas tem um chamado aí ao posicionamento das elites brasileiras e no mundo todo, de como se posicionam e de que compromisso que elas precisam refazer com a construção dos negócios, da sociedade e também dos governos, dos sistemas políticos. Qual que é a sua visão sobre esse papel, esse novo papel? Eu acho que a elite empresarial...
Eu acho que a elite empresarial do Brasil tem dado uma resposta enorme. A iniciativa privada tem tido um papel espetacular. Vamos separar aqui a análise filosófica que eu tenho do capitalismo, tá certo? Mas isso, neste momento da classe empresarial brasileira, ao meu ver, ela tem dado um show. Um show. A minha análise do capitalismo não é no capitalismo do Brasil, a minha análise da democracia não é só uma análise da democracia do Brasil, tudo que eu estou falando aqui é em tese, porque quando a gente entra no campo da fulanização, as teses morrem, porque aí é corrosivo o debate. Então, esse é um ponto. Eu estou fazendo um curso em Harvard. Não existe lugar mais elitista que Harvard, tá certo? Mas, sei lá, 30%, 40% de Harvard é feito de bolsistas. Aliás, os alunos que mais performam em Harvard são os alunos das classes menos favorecidas e dos bolsistas. Então, existe espaço para que a elite intelectual... Porque o que é que devia ter no mundo? Uma elite intelectual. O dinheiro não lhe credencia nada. O dinheiro não credencia. O dinheiro não lhe credencia nem a uma grande vida. A vida aristotélica é a vida da parcimônia. O capitalismo, se ele quiser se reinventar, vai ser o capitalismo da parcimônia. Se você me perguntar, Nizam, qual é a imagem que você tem do mundo? Dos estados escandinavos. Impostos de 50% a 60%. Eu quero pagar 50%, 60% de imposto? Não. Mas se for 50%, 60% de imposto com aquele tipo de organização de sociedade, eu quero. O que eu não quero é pagar 50%, 60% de imposto e ter um Estado latino-americano. Não. Então, nós precisamos aqui, tem que ter elite? Tem. Aristóteles era de uma elite, mas era de uma elite intelectual. A elite do ponto de vista de Harvard, de Stanford, eu acho maravilhoso. Porque é uma elite que não trabalha só para si, que é capaz de chegar lá e dedicar todo o seu dinheiro de volta para os Estados Unidos. É esse tipo de papel que precisamos ter. Então, nesse momento, a elite do Brasil, tá? Empresarial do Brasil, teve um papel bastante importante nessa crise. Agora, desculpa, conclua. Pegando agora pegando o big picture, sim. As elites precisam se repensar e precisam ser mais comprometidas, mas há sinais disso. Você pega uma empresa tipo Natura, ela é o exemplo do capitalismo aquariano. Você pega uma empresa como Magalu, é o exemplo do capitalismo aquariano. Sim, pega uma empresa como a Patagônia nos Estados Unidos ou a Amazon, tá certo? Mesmo que ela precisa ter controles a esse poderio dela, ou Apple. Tem grandes empresas no mundo já dentro desse caminho de um capitalismo aquariano. Mas também a gente viu aqui no Brasil ganhar bastante destaque empresários que publicamente disseram que estavam pedindo para que seus empregados fizessem uma escolha entre ficar no emprego ou ficar em casa para lutar contra o coronavírus, ou mesmo um empresário que chegou a dizer vai morrer 5, 6, 7 mil e daí tem que morrer mesmo, é assim que está acontecendo no mundo inteiro, aqui não está sendo diferente, a economia vai morrer. E, de certa forma, e aí você pode até fazer uma crítica à imprensa, isso também reverbera bastante. E eu acho até que, na verdade, são polêmicas que nascem nas redes sociais, ganham projeção nas redes sociais e aí se tornam obrigatórias para que nós tratemos desse assunto. Esse tipo de discurso, ainda que você queira analisar como estratégia de comunicação, fique à vontade para escolher o ângulo da sua análise, mas esse tipo de discurso diz o quê para o país e para essa elite? Mas desculpa, uma pessoa que fala que vai morrer mesmo não é de elite nenhuma. Isso aí é inaceitável. Isso aí, juro por Deus, eu não sei nem quem é, eu não vou nem me envolver com esse assunto. Mas isso não é tom para tratar. Existem outras maneiras e até outras palavras para discutir o assunto. Tá certo? Mas esse tom, esse nível, essa falta de compostura de tratar da vida humana não merece nem estar no âmbito da nossa conversa. Não sei, essa pessoa não está incluída, ela não pode ter carteira de identidade para tratar desse assunto. Isso é falta de compostura. Um grande problema, muitas vezes, hoje na discussão, é o tom das coisas. Eu usei o palavrão para o bem,
para chamar a atenção de uma coisa. Mas você não trata das coisas assim. Essa falta de compostura no debate é muito ruim, de tratar da vida, entendeu? Sempre houve negociação, é para isso que existe sindicato, é isso para ter organizações de classe. As pessoas podem sentar e dizer, olha, vamos sentar aqui, existe esta circunstância, vamos negociar. Mas é o tom que você negocia com as pessoas. Não é possível, sobretudo num momento dramático como esse. Dramático. Então é preciso ter um pouco de compostura no trato do debate. É isso que, ao meu ver, o debate está perdendo modo, né? Quando as pessoas discutem. Veja bem, muitas vezes as pessoas não estão nem erradas, mas o tom, a maneira como elas abordam o assunto em si já é um erro. Nizam, aqui nos outros programas a gente ouviu muito os outros especialistas dizendo que as pandemias aceleram processos. E me chamou muito a atenção quando você falou, não é hora de vender, é hora de criar relação com o consumidor. Eu queria saber se esse perfil do consumidor que valoriza mais a relação com a marca é um perfil que já existia e que a pandemia acelerou. Qual vai ser o perfil do consumidor no pós-pandemia? Não, essa parte eu não sei. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, eu não sei qual será o novo normal. O que eu sei é dizer o seguinte, primeiro, o que existia antes não era normal. Quando as coisas vão voltar ao normal? Eu acho que o que a gente não estava vivendo antes não era normal. Você gastar todos os recursos naturais sem olhar para... não é normal. Você ter uma juventude fora de propósito não é normal. Desapreço à democracia não é normal. Ao mesmo tempo, uma democracia sem resultado, que não performa, também não é normal. Então, nós precisamos chamar as coisas ao normal. Como vai ser isso, eu não sei. Mas, por exemplo, eu tenho trabalhado de casa. Eu acho que as minhas reuniões têm sido muito mais objetivas. Eu estou trabalhando mais e melhor. Sabe? Com mais qualidade de vida. Eu estou fora de São Paulo. Eu não sei se eu quero voltar a trabalhar do jeito que eu trabalhava. Também acho que ninguém vai aguentar um monte de criança estudando à distância, entendeu? Como também não há casamento que aguente tanto home office, entendeu? Eu tenho certeza que Donata não aguenta mais me ver. Eu preciso dar um feriado para ela, entendeu? Mas as coisas vão ser desenhadas. E, por exemplo, eu acho que as reuniões que eu tenho participado por Zoom, elas são mais objetivas. Ninguém mais fica uma hora... Antigamente se ficava em reunião a tarde inteira. Hoje, em 30 minutos, você resolve uma reunião. Então, eu acho que os protocolos vão ser outros, os processos vão ser outros, as prioridades vão ser outras. E quem não souber olhar para isso vai morrer. Vai morrer. Empresas que não olharem para isso vão morrer. Se quiserem ter, vão morrer. Como também sairão vitoriosas empresas que veja bem, não é só um momento de horrores, uma série de oportunidades se abrem na nossa frente, né? Se abrem à nossa frente por causa dessas circunstâncias. Então, eu acho que a gente tem que ficar um olho no drama e outro também na oportunidade, mas sem nunca perder a compostura das coisas e a maneira de tratar o drama dos outros. Você não pode tratar o drama dos outros como se fosse só o drama dos outros. O drama humano é nosso drama. Isso é que essa sociedade precisa compreender. Não, a fome, nós dois passamos fome. Você porque passa fome e eu porque assisto a sua fome. Isso não vai dar certo. Boa parte da humanidade olhando para a minha festa, na qual eu, dentro com minha família, almoço, tenho uma vida maravilhosa, e aquelas pessoas passando fome, isso não existe. Isso não vai... Olha, eu ganhei, eu lutei, eu saí do Pelourinho, entendeu? Meu pai era semi-analfabeto, meu pai era assessorista. Ele conheceu a minha mãe no elevador, entendeu? Então, eu nasci em circunstâncias muito humildes. Então, eu lutei para estar aqui. Agora, o fato de eu estar aqui, de eu ser privilegiado, não é possível que você não olhe os outros. Eu, por exemplo, cuido. Eu criei, por chamado de uma dermatologista,
uma casa Santa Terezinha, de crianças com problemas de pele genéticos, chamado Casa Santa Terezinha. Essas crianças, boa parte delas, elas vão morrer cedo, porque elas vivem problemas de pele e não cicatriza nunca. É uma coisa horrorosa. Eu nem conhecia essa doença. Uma vez, eu estava cantando na igreja, eu sou devoto de Santa Terezinha, e essa dermatologista, régia patriota, se aproximou de mim e falou, até golpe baixo, um truque dela. Ela falou, Santa Terezinha me pediu a sua ajuda. Um golpe baixo completo. Mas eu entrei na luta dela e fiz com que ela viabilizasse uma casa dessas crianças. Se você vê como essas crianças vivem no Brasil, é uma coisa horrorosa. Então, esse festival de horrores que há no mundo, nós temos que abraçar. Eu sou embaixador da Unesco. É meu papel, é minha obrigação. O capitalismo e as elites precisam gastar tempo com os outros seres humanos. Primeiro, que a vida fica melhor assim. Segundo, que a vida deles fica melhor assim. Nós precisamos ter um ambiente de uma vida melhor. E nós não estávamos caminhando para esse caminho. E vida vivida sem compaixão, mesmo que seja dos nossos privilégios, é pior. Eu estou, enfim, impressionada com o discurso e eu fico só pensando o seguinte, embora eu perceba uma conscientização maior e até mais pessoas falando sobre esse assunto, sobre a solidariedade, sobre essa desigualdade que precisa acabar, sobre novas formas de capitalismo, eu ainda assisto pessoas que se comunicam por esse tom que você criticou, então um tom mais agressivo, um tom que ofende, um tom que exclui, que aponta o outro como o causador da minha miséria e por isso destina ódio contra ele, esse ainda é um tom que engaja muito as pessoas, principalmente no debate político. Os discursos são desenvolvidos e acabam só reverberando dentro de uma bolha. E a gente precisa ultrapassar essa bolha, porque senão a gente não vai falar com essas pessoas que ainda estão engajadas nesse discurso de ódio, num discurso mais extremado. Então, como competir com esse tom que engaja tanto pela repulsa? Eu acho que cada um tem dedicado. Eu tenho me dedicado a todo domingo à noite fazer lives de 3 horas. É muito cansativo fazer 3 lives de 3 horas. Entendeu? É cansativo para burro, mas é o espaço que eu tenho. Um desses domingos, eu fiquei entrevistando a ministra Carmen Lúcia e eu ficava lendo poesias e ela ia comentando as poesias de Manuel Bandeira. Eu acho que para o grupo de pessoas que viu aquilo, eu estou tentando fazer um mundo melhor. Quando eu fiz a live com a Anitta, foram 289 mil pessoas e nós ficamos discutindo uma série de coisas. Então, o lado bom, o demônio, ele é craque em comunicação, hein? Deus é que é chato. A bondade, ela é chata, ela é incompetente. O demônio é cheio de astúcia. E é por isso que ele fica inoculando das pessoas de maneira muito competente ideias horrorosas. Então Deus, a bondade, a inspiração, a democracia, ela tem que ter a habilidade de comunicar que o demônio tem. A ditadura é melhor de comunicação que a democracia. O mal é muito melhor que a bondade de comunicação. O demônio é melhor que Deus, entendeu? Aliás, tem um artigo, tem um conto de Machado de Assis sobre Deus e o demônio, no dia que o demônio decide montar uma igreja. É sensacional. Então, eu acho que as coisas boas, elas precisam ter a competência de comunicação. Porque, como o ódio é binário, ele é mais fácil de ser compreendido do que a filosofia, do que a transcendência. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Como ele é óbvio, como ele é tosco, é muito mais fácil entender. O mal é instintivo. A bondade não é instintiva na gente. Não é natural a gente ser. A transcendência, ela não é natural do homem. Ela é sobrenatural. Então, é mais fácil você entender o errado do que o certo. Nizam, você citou o seu papel como embaixador da Unesco e há um debate grande aí sobre o papel dos organismos multilaterais, que tiveram esse papel, né, para ser repetitiva aqui, extremamente relevante no pós-Segunda Guerra e que estão sendo muito atacados hoje, certamente porque pelos organismos internacionais, te ouvindo agora, me veio essa ideia de que eles encontraram competência
em dialogar, em usar a bondade como forma de diálogo, né? Talvez tenha sido um pouco isso e que agora isso se perdeu. Qual é a tua avaliação sobre essa comunicação, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde, que tem sido sistematicamente atacada, ou mesmo da ONU, da Unesco, de todos esses braços dos organismos internacionais? E como é que você acha que líderes em comunicação como você podem contribuir para a retomada desse poder, entre aspas, ou dessa liderança? Olha, eu quero dizer o seguinte, eu estou estudando em Harvard sobre gestão, né? Eu sou formado em administração. Eu acho que o grande problema dessas organizações não é só comunicação, é gestão. Elas são estruturas pesadas, muito voltadas para elas mesmas. Há grande mérito na ONU, na Unesco, me orgulho imensamente, mas elas são estruturas pesadas. O problema da democracia é que elas são estruturas muito pesadas, de respostas lentas. Então, com isso, o desespero das pessoas por respostas acaba levando as pessoas para outro lado. Quando a justiça é lenta, o terrorismo ele é rápido. A morte é rápida, o insulto é rápido. Você fazer as coisas direito leva um tempo danado. Insultar, destruir, acabar é muito mais rápido. Entendeu? A bomba é mais rápida que a construção. O insulto, ele é muito mais rápido que o elogio, entendeu? Então, o grande problema dessas estruturas é que são estruturas muito voltadas para elas mesmas, são estruturas até de bom propósito, mas péssimos processos. Elas estão sendo cutucadas para uma mudança? Com enorme dificuldade. Então, por isso, não é um problema só de comunicação. É um problema também de como é que elas se comportam. Embora eu acho que a Organização Mundial de Saúde, num dado momento, não sei por que motivo, ela teve, digamos assim, ela ficou bem em cima do muro mesmo, sabe? Ela não foi clara. Ali não sei se foi problema de competência ou se foi um problema da própria lida política. Talvez ela tenha sido política no momento que não tinha que ser político. Mas você vê um movimento de mudança nessa gestão? Há salvação? Não, sempre há salvação. Sempre há salvação. Eu não tenho repertório para discutir isso que nós dois estamos entrando aqui. Eu só sei que elas vão ter que ter. Eu não acho que o papel da organização, da ONU... A ONU é fundamental, mas a maneira como a ONU opera é um prato cheio para quem é contra a ONU pelas maneiras erradas. Porque ela é lenta, porque ela é muito em cima do muro, porque ela muitas vezes claramente faz políticas, porque ali é uma troca de favores e de interesses. Então, muitas vezes ali, a política dentro das organizações está em primeiro lugar, quando a vida, a necessidade, a demanda humana tinha que estar no primeiro lugar. Nizam, eu queria falar um pouco sobre essa imagem muito... Estou buscando a palavra aqui, um pouco macabra, eu diria, que alguns... E aí a gente está falando do extremo, né? Gente que está indo para as ruas, por exemplo, protestar contra o isolamento social, e aí não só na coisa da carreata, mas essa militância bem extremada que se apropriou de símbolos mórbidos mesmo, como caixões que são levados para essas manifestações. E como é que a gente pode explicar ou interpretar, e claro, falo isso no intuito inclusive de chegar a essas pessoas, esse apelo que a morte, esse apelo, ou essa, na verdade não é um apelo, né? É minimizar a morte, é tirar o peso, né, do que aquilo representa. Como é que você vê essa projeção desse lado mais extremado nessa crise, que inclusive está chegando lá fora, como você sabe muito bem, já que é um cidadão do mundo, por assim dizer? Vamos lá. Se essas demonstrações tivessem sido feitas em circunstâncias de que não estivessem colocando em risco seres humanos, as pessoas têm direito de fazer qualquer coisa, desde que ela não atente contra mim, que não concordo. O grande problema é que essas demonstrações estão sendo feitas no momento em que as pessoas não deveriam estar na rua
e que elas expõem outras pessoas por estarem fazendo assim. Mau gosto é um direito que qualquer pessoa tem. A gente sempre acha que a nossa opinião é que é a sagrada, que é a santa, que é possível. Então não tem problema nenhum. Se o sujeito quer ter mau gosto, quer ter opinião, não. Se ele não vier me ofender, se ele não vier me bater, se ele não vier me forçar a nada, tudo pode ser feito debaixo da égide da democracia. A única coisa na democracia que eu não aceito, a única palavra na democracia que eu não aceito é a palavra ditadura. Fora da democracia, nada. Fora da Constituição, palavra alguma. Então, isso é uma coisa. Então, as pessoas têm direito a ter mau gosto. O problema de determinadas demonstrações neste atual momento é que elas não são um problema de democracia, elas são um problema de saúde pública. Então, é uma outra história, é dentro de uma outra seara que a gente tem que ver esse assunto. Entendeu? Então, é isso. Para mim, se você fizer por recorte das coisas, por que essas demonstrações não deveriam existir? Neste momento, porque é um problema de saúde pública. Aquilo não é para acontecer, as pessoas têm que ficar em casa. A Organização Mundial da Saúde está dizendo ficar em casa. Agora, bom, aí o sujeito quer andar de caixão, minimizar a vida, tal. Aí é mau gosto, vai ter um outro grupo de pessoas que vão dizer isso aqui é de mau gosto. Agora, se nós, que estamos do lado de cá, não temos competência de mostrar que aquilo é mau gosto, há também um problema de incompetência nossa, né? E é preciso ter competência do lado bom, do lado, digamos assim, mais favorecido pelas coisas. Então é preciso ter competência. Vou te dar um exemplo. O meu candidato, Geraldo Alckmin, meu candidato era Geraldo Alckmin. Ele não teve competência de comunicação. Então não basta apenas ser uma pessoa decente, direito, boa como Geraldo Alckmin. Ele não teve competência de compreender rede social. Ele não teve competência de compreender que não dava para agradar todo mundo, que ele tinha que ter opiniões mais firmes, que ele não podia ficar em cima do muro. Entendeu? Então, eu estou fulanizando na pessoa de Geraldo Alckmin, que para mim é um homem espetacular, que daria um grande presidente, mas foi um péssimo comunicador. Então, o Churchill, ele não era apenas boa intenção, ele era um homem de posição, ele foi um bom governante, ele operou a coisa, então ele era a bondade bem intencionado, mas competente. A bondade bem intencionada, incompetente, incapaz de se comunicar, não vai prosperar, entendeu? Então as boas intenções, as boas teses, ela tem que ter a competência. Então eu estou usando aqui, me perdoe, governador, que pena, né, que o senhor não ganhou. Mas eu lutei muito para que ele tivesse ganho. Mas é preciso ter, digamos assim, as boas teses dentro da democracia. Nós que estamos de um determinado lado, a gente precisa ter competência de que as nossas teses sejam mais competentes que as outras. Do ruim, do que não tem bom gosto. A gente tem que ter aderência na população. É por isso que meu sambinha de mau gosto, ele está buscando aderência, chamar a atenção de pessoas que muitas vezes não vão prestar atenções em coisas que são, digamos assim, muito tucanas, muito cheios de rapapé. Talvez, eu acho que pelo fato de eu ter vindo do Pelourinho, eu tenho compreensão desse assunto. Nizam, eu queria aproveitar que você falou um pouco sobre chamar a atenção e falar um pouco sobre os profissionais de saúde. Eu vi muitas campanhas mostrando o rosto de profissionais de saúde com a marca da máscara, ou profissionais de saúde colocados como super-heróis, que são maneiras um pouco chocantes para quem vê, mas que também pode ser um jeito de chegar até essas pessoas. Mas eu gostaria também de saber quais são os benefícios que os médicos vão ter, e os enfermeiros. Será que eles vão pagar menos imposto no final do ano? Que favorecimento a gente vai dar para os médicos, para os professores, para os serviços essenciais? É isso que eu falo, não só da comunicação, mas da estratégia. Eu não sei qual é um país do mundo em que o professor é a única classe social que o governo que não precisa fazer mesura ao rei. Eles não precisam fazer assim, porque o próprio rei sabe que o professor é mais importante que ele. Então, os médicos, eu tenho certeza que eles vão ser agradecidos por essas homenagens, mas eu acho que eles deviam ser, além de agradecidos, serem engrandecidos com melhores leis, com maiores benefícios,
com um outro regime fiscal. Então, o capitalismo, ao invés de só ficar fazendo rapapé, eu acho que está na hora dele tomar vergonha e tomar atitudes mais objetivas. Vai, Gabi. Eu ouvi essa última frase, eu nem tinha pensado numa pergunta antes, mas fiquei pensando sobre a perspectiva do discurso. Se o discurso, por mais bem elaborado que ele seja, ele perde a força quando ele não encontra alicerce na prática, no exemplo. Então, quando você fala dos médicos... Exatamente. Entendeu? É isso. É isso que eu acho. Chega de... Eu sempre digo assim, ó, quem tem muito PowerPoint, geralmente não tem power nem point. Então, é uma sociedade cheia de mimimi, na hora o capitalismo precisa na prática. O quê? Como vamos diminuir a desigualdade? Assim. Do ponto de vista fiscal, como será isso? Como vamos fazer com que a ideia da ditadura... A ideia da ditadura prospera pela inoperância da democracia. É tanta instância para decidir, é tanto quórum, é tanta maioria, é tanta coisa, que quando a ajuda não chega, o desespero prospera. Eu não sei se eu estou falando barbaridades aqui, mas é que minha alma está impaciente diante desse momento da humanidade, entendeu? E é um monte de lenga-lenga. Você vê lenga-lenga na televisão, você vê lenga-lenga no trato das coisas. As circunstâncias são de urgência. Existe um paciente na UTI e esse paciente se chama o planeta Terra. E olha aqui, eu sou um homem, graças a Deus, bem-sucedido, eu formei em administração, estou estudando de novo em Harvard, estou fazendo o OPM, entendeu? Trabalho muito, eu não sou vou usar uma palavra ruim, nada de desrespeito aos filósofos, eu não estou filosofando, entendeu? Eu não sou... Não, mas eu acho que está na hora de que o mundo precisa tomar tenência. Não dá mais. Não dá mais. E o que faz a ditadura prosperar? A inoperância da solução. As pessoas ficam olhando de lá de fora e falam, cadê a saúde? Cadê a educação? Né? Cadê a minha renda? Cadê meu emprego? Você acha que vai ter lucidez com 30 milhões de pessoas desempregadas? Como é que a gente vai resolver essa pandemia? A maior depressão que a história do mundo já teve, possivelmente. Ou a gente entra com soluções de guerra, ou nós vamos ver ideias absurdas prosperarem. Mas aqui no Brasil, como a gente tem muita prioridade, a gente costuma dizer que quem tem muita prioridade acaba ficando sem nenhuma. E eu queria saber de você o que você pensa do propósito. Cabe prioridade para propósito? Ou a gente pode ter mais de um propósito e atuar ao mesmo tempo por eles? Porque esse é um debate que tem surgido bastante, né? Qual é o propósito? É salvar vidas? Qual é o propósito? É salvar vidas, mas não descuidar do emprego? Qual é o propósito? É cuidar da classe médica? É reduzir a desigualdade? Não. Salvar vidas. Agora, salvar vidas está implícito nisso o emprego também. Evidentemente que a primeira coisa agora é vencer esse vírus. Ponto. Então, não há álibi para falar para as pessoas que nós devemos ir para a rua e todos ficarmos contaminados. Isso não tem nenhum fundamento. Agora, como é que faz uma coisa e outra? Tá? É importante, e dá para fazer. Não é trivial. Não é trivial a solução do problema. Mas eu acho totalmente absurdo tirar uma coisa e outra. É o mesmo problema. É como salvar a vida humana. E fazer isto, você faz, quer dizer, se você submete, não há tratamento, as pessoas não vão ficar em casa, se você não der elas condições econômicas. Por isso que é preciso ter na mesma coletiva o ministro da Saúde e o ministro da Fazenda. São dois agentes fundamentais jogando juntos. Entendeu? Porque senão a gente vai dar uma de Maria Antonieta como um bolo. Não dá. A circunstância é uma só. Não tem exclusão. Isso daí é meio que desonestidade intelectual de quem pratica essa coisa. Não, a nós, os favorecidos, podemos ficar em casa. Mas como é que as pessoas ficam em casa? Agora, isso não dá álibi. Quando eu digo isto, eu não estou defendendo que as pessoas vão para a rua, de jeito nenhum. Aliás, lembre da letra do meu sambinha, né?
Eu não quero repetir aqui que a CNN existe com postura, mas lembre-se que Covid, essa coisa mata, entendeu? Então não tem discussão. As pessoas têm que ficar em casa, mas é preciso que o governo dê condições para que as pessoas fiquem em casa. É imprimir dinheiro? Eu não sei, Thaís, quem sabe disso é você, entendeu? É entrar com 1 trilhão, como fez o governo americano? Sim. É com os bancos centrais se organizando para que haja um jeito de imprimir dinheiro? Eu não sei. Eu estou falando para você das coisas que eu sei. Agora, a solução é um garfo e uma faca. Ou seja, são coisas que tem que jogar juntas. Não dá para o ministro da Fazenda ficar longe do ministro da Educação e o secretário da Fazenda e tal. Então, as duas coisas precisam ser jogadas. Eu não sei como. Nós estamos aqui falando sobre comunicação, nós estamos aqui falando de como as mudanças nas pessoas vão criar outros tipos. Vou dar um exemplo. Eu acho que as companhias aéreas não vão ser as mesmas. Avião é a coisa mais imunda, suja, nojenta que pode existir. É uma afronta. Aqueles comerciais de avião, que é uma criança com um ursinho na mão e o cobertor cheio de vírus. Então isso é que tem que ser mudado no capitalismo. São infectos. É um serviço infecto. As pessoas vão viajar menos, esse tipo de coisa então, que nós precisamos... Como é que as companhias aéreas vão vender viagem? Não é isso que eu disse. Eu não falei do avião, eu falei do vírus lá dentro, da coisa não sanitária lá dentro. Você sabe o que é. Você sabe o que é um cobertor de avião. Então, é dar um serviço adequado. Que viajar menos, você acha que essa proposta... Eu não estou dizendo que é para viajar menos, eu estou dizendo o seguinte, aquilo precisa ser resolvido. Todos nós, eu, você, a gente morre de medo de viajar disso. Quem viaja muito de avião volta gripado, né? Aquilo não é bom. Então, o que esse vírus chama a cada um de nós é resolver de fato as coisas. Nizam, vamos então aproveitar sua presença aqui. Eu gostaria muito de ouvir, gostaria muito que você compartilhasse com a gente a sua experiência com a doença. Você já pincelou alguns aspectos dos 18 dias dentro do quarto. Se você pudesse abrir um pouco, principalmente como ficou a sua cabeça nesse processo, porque eu sinto que a solidão, a coisa do isolamento, por mais... E você já está indo 64 dias, é isso? Essa foi a conta que você apresentou para a gente aqui agora, em isolamento. Eu sinto todo mundo muito fragilizado. Como foi que o mega empresário, o grande comunicador se viu ali sozinho, comendo em prato de plástico? Como ficou sua cabeça nesse momento? Os momentos mais difíceis ali. Se você puder compartilhar com a gente, eu agradeço. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, fragilizados estamos todos nós. Eu trabalho muito, eu sou uma pessoa muito disciplinada, sou uma pessoa que tinha 130 quilos, hoje eu corro maratona. Eu sou muito focado, eu sou muito objetivo. Eu tenho feito a defesa apaixonada da mudança, porque é tão dramática a circunstância que não dá para você ficar esterilizado em relação às soluções. Eu fico bobo com, muitas vezes, o nível a falta de tamanho que muitas vezes eu vejo as pessoas tendo diante do tamanho do problema. Gente, vocês, no carnaval, vocês iam imaginar a Praça de São Pedro vazia daquele jeito? Ou metade da humanidade trancada em casa? Não. Então, no meu caso, fui um dos primeiros brasileiros a ter a doença. Acho que número 60 por aí. O Brasil tinha 60 casos. E eu não sei como eu contraí isso. Eram, sei lá, pouquíssimas pessoas. E foi um chamamento à reflexão. Mas não é no sentido mais objetivo possível. O capitalismo, ele tem cérebros, ele tem grandes pessoas, ele tem uma massa de cientistas, sobretudo o seguinte, ele tem que ir mais pelo caminho da ciência do que da política. Nós precisamos de mais ciência do que política. Nós precisamos mais de organismos internacionais fortes, mais objetivos, mais bem administrados, mais leves
E olha, eu amo a Unesco, a nova diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, merece inclusive ser entrevistada. Aliás, foi na CNN, pela Amanpour. Sensacional. Mas esses organismos precisam ser mais leves. Então, a minha reflexão foi uma reflexão de resultado. Eu falei para mim mesmo, Nizam, você tem 62 anos. Você vai ter o quê? Mais 10, mais 20? O que é que você vai fazer com esse seu estoque chamado tempo? Tem que ser uma maneira objetiva. O que é que você pode devolver? Na vida americana, você tem 3 grandes fases da vida. Learn, earn, serve. Que é aprender, ganhar e servir. Nesse momento da minha vida, eu estou vivendo as 3, porque eu continuo aprendendo, eu quero continuar ganhando, trabalhando e quero dar uma dose enorme de servir. Uma entrevista de mais de 2 horas num momento de pandemia é servir também. Eu estou expondo minhas ideias até de uma maneira apaixonada. Eu podia estar assim fleumático em cima do muro, eu não estou. Eu posso estar sendo até equivocado, mas eu estou respondendo a vocês com paixão, né? E tenho procurado ser hábil nas respostas, porque senão fica tão dividido, porque parece que assim, não, agora eu sou aliado do governador João Dória. Não, agora, quando eu defendo também a economia, eu estou do lado do Bolsonaro. Eu quero estar do lado do Brasil, entendeu? Então, como é que a gente vai pegar essas 2 demandas com compostura? Todo mundo sabe que eu sou amigo do João Dória, tá certo? E estou mais ao lado dele do que provavelmente do presidente. Mas eu entendo também a circunstância dos agentes econômicos que estão pedindo trabalho, que a economia ande. Então, como é que a gente consegue? Vamos lembrar, né, o que o Niemeyer botou, que é o côncavo e assim, as 2 coisas. E é isso que faz a democracia, compreender e ter empatia de ambos os lados. E a comunicação precisa compreender isso também. Ela precisa compreender, você não consegue se comunicar com o outro se você não se colocar do lado dele. É isso que faz do Chico Buarque um grande compositor, porque sendo homem, durante a carreira dele inteira, ele foi mulher. Ele sempre compreendeu a mulher. Então, eu acho que a comunicação é isso, é como você se coloca no sapato do outro. Nizam, a Dani pediu para você dividir um pouco a sua experiência com a doença. Eu peço agora para você dividir um pouco a sua experiência como profissional, porque tem muita gente que assiste a gente que com certeza está esperando alguma luz no fim do túnel, se é que existe, pequenos empresários, de como se comunicar nesse momento. De que maneira você consegue trazer a sua experiência para, de repente, compartilhar um pouco desse conhecimento para quem está assistindo agora? Eu vou ser sucinto a experiência com a doença, tá? Eu fui muito disciplinado, eu cuidei de sono, eu cuidei de alimentação, eu fui muito rigoroso do ponto de vista de higienizar tudo, de não expor a Donata, tá certo? Eu ficava muito longe, eu mesmo limpava meu banheiro, a latrina. Aliás, estou vendo ali lisoforme, eu desenvolvi uma relação amorosa com meu lisoforme, né? Então eu tive muita disciplina, mas também eu cuidei da minha sanidade. Eu vou fazer uma live agora com 3 grandes empresários que foram sequestrados. Abílio Diniz, Washington Oliveto e Roberto Medina. Por quê? Porque essas pessoas ficaram durante dias e dias expostos a uma quarentena forçada e uma exposição à morte, que é o que nós estamos tendo agora. Então eu tomei muito cuidado para manter minha cabeça sã, tomei muito cuidado de ficar atento a todo tipo de sintoma, tomei muito cuidado com a minha alimentação e a minha higienização. Agora, veja bem, tudo isso é a rotina de um sujeito privilegiado. Então, por isso é que eu fico me perguntando, como eu ia fazer isso se eu não tivesse dinheiro para estar higienizado, protegido, alimentado, nutrido, bem de cabeça? Então, isto posto, como é que eu posso me dedicar a você, Nizam, embaixador, bem-sucedido, que tem recursos? O que você pode fazer nos próximos anos da sua vida para dar mais condições às pessoas? Harvard é elitista, mas Harvard ilumina o mundo, devolve o mundo, dando a 40% de bolsistas
bolsistas, tá? O orçamento da faculdade é 30 bilhões de dólares, tá? 40% dedicado a bolsistas. Então, é esta pauta que eu estou. E para isso, eu quero me dedicar muito a dar ao pequeno e médio empresário tudo o que eu puder de orientação. E o que é que eu posso dizer ao pequeno empresário? Foque no digital. Foque em falar com a sua base. Então, se você está num bairro, boa parte das pessoas tem WhatsApp. Qual é o tipo de relacionamento de WhatsApp que você pode ter? Qual é o conteúdo que vai fazer com que aquelas pessoas fiquem ligadas a seu WhatsApp? Eu acho que a grande publicidade hoje não é só o comercial de 30 segundos, é o conteúdo, é a narrativa que lhe aproxima das pessoas. Então, se fosse um pequeno negócio hoje em dia, eu ia focar toda a minha comunicação no WhatsApp e toda a comunicação em criar em volta. Então, digamos assim, se eu tivesse uma pequena padaria, o que é que a padaria, naquele determinado momento, pode? Vender às pessoas pelo online, entregando, mas eu entregaria junto ao papel da padaria informações de como você ficar melhor, né? De como você se nutrir melhor, enfim, criar um bonding, uma ligação com seu consumidor. E eu acho que é isso que é a solução para o pequeno e médio negócio. E eu estou dedicando todo o meu tempo, os meus finais de dia, a dar palestras sobre esse assunto. Donata reclama loucamente. Não que ela seja insensível, mas porque às vezes eu trabalho demais nisso. Porque eu trabalho o dia inteiro, eu acordo bem cedo, faço meu exercício, trabalho para os meus clientes até às 18 horas e a partir daí eu começo a dar palestras para os pequenos e médios empresários. Para eles, o que eu diria era focar no digital, se comunicar com sua comunidade, mas não é só vender. A grande maneira agora de criar bonding com seu público é vender serviços, mas também dar informações que as pessoas precisam. Nizam, nós tratamos aqui já com outros entrevistados sobre a questão da estética. E comunicação também tem muito estética. A gente está lidando com a coisa da máscara, né? Todo mundo vai ter que sair de máscara na rua, e máscara significa que a gente não enxerga a boca do outro, que fala muito e que carrega muito conteúdo, né? Como é que você está trabalhando a ideia da máscara nessa comunicação, nesse vínculo que você está propondo entre as marcas e os consumidores? A máscara, você enxerga na máscara um elemento que vai ser permanente ou que vai passar a fazer parte do cotidiano das relações? Não tenho a menor... Olha, a minha psicóloga me disse que é para viver cada dia. Você tomar as decisões do mundo de hoje, querendo num nevoeiro, saber onde nós vamos chegar, não é uma coisa boa na rota. Agora, eu já vi máscaras com time de futebol, máscaras com Mickey. Eu adoro que os seres humanos eles têm a capacidade de irem dando leveza às coisas, dando soluções. Eu tenho certeza que daqui a pouco as companhias aéreas vão, sei lá, esterilizar, sei lá, criar. O ser humano ele acha um caminho. Onde não há um caminho, o ser humano acha um caminho. Moisés abre o Mar Morto. Sabe Deus como ele fez daquele cajado? Mas ele abriu, tá? Então, eu acho que... Eu não sei se a máscara veio para ficar, mas o cuidado veio. Eu duvido que as pessoas voltem a entrar em casa sem se preocupar com como é que está o sapato. Ou dormir sem tomar banho. Entendeu? Esses cuidados eles vão vir para ficar. Eu não sei que contorno eles vão tomar, mas eles vão tomar. A estética. Estética é muito importante. Uma das coisas que a CNN tem ganho muito terreno é a estética. A iluminação, a luz, a jovialidade de vocês. A forma também é mensagem, né? A luz das coisas. Então o ser humano ele é guiado pela beleza. Então a forma tem. Claro que não vou nem discutir a importância da substância. Eu não estou dizendo isso. Agora, a estética do futuro, eu não sei te dizer qual é. Talvez as pessoas inventem outros tipos de máscara, né? O batom, ele é um encantamento. O perfume também é. O perfume, ele é
ele é sei lá, ele é uma comunicação invisível. Então, daqui a pouco pode ser que haja uma máscara que seja um perfume, que seja um aerosol. Então, a inteligência humana, ela vai puxar as coisas para caminhos completamente diferentes, entendeu? Então, nesse festival de horrores, vai vir seguindo a isso um festival de inteligência, você vai ver. Eu estava pensando aqui, porque eu insisti muito na pauta do discurso, e aí quando o Nizam falou do Chico Buarque... Eu tenho falado muita barbaridade. Eu tô adorando. Imagina, de forma é um privilégio estar aqui, Nizam, tem horas que eu falo, eu fico pensando no Sérgio Malberger, meu assessor de imprensa, ele deve estar dizendo, mas eu não sei, é que eu fico pensando em determinadas coisas, entendeu? E é mais fácil você ser binário do que você tentar em uma ideia mais profunda das coisas, entendeu? E o momento, ele demanda um pouco mais de requinte, seja de imaginação, de solução, entendeu? O novo normal não será nem o binário, nem o trivial, nem a linha reta, nem a simplificação. Ele vai ser uma coisa surpreendente, entendeu? Vou dar um exemplo. O vírus, ele é um campeão de xadrez. E a única maneira que você tem de vencer um campeão de xadrez é convidar o campeão de xadrez a jogar cartas. Então, o futuro, ele é... O problema é um campeão de xadrez, a solução tem que ser jogar cartas, é mudar o jogo. E é isso que eu acredito. Nizam, o momento atual, ele demanda muita coragem, sabe? E você está tendo, e por isso, desde já, nós agradecemos. Vai lá, Gabi Prioli. Não, eu fiquei ouvindo as considerações sobre o Chico Buarque, a capacidade dele de se colocar no lugar do outro e, portanto, a genialidade artística. E aí eu fiquei pensando que a gente sempre fala aqui que as redes sociais deram voz para muitas pessoas, né? O Nizam até fala dessa juventude mais careta, a gente também já falou que a rede social ela dá uma sensação de participação democrática, mas que ninguém está lá na rua, como, por exemplo, em 68. O que eu queria pensar será que esse tanto de voz que a gente recebeu fez com que a gente perdesse um pouco a capacidade de escutar? E aí talvez nesse momento a gente comece a reaprender a escutar e aí ouvindo o outro aperfeiçoar a nossa fala? Uma das coisas que eu faço com as minhas lives eu leio o que as pessoas falam para mim. Quando as pessoas dizem palavrão, aí já não é mais um diálogo. Aí eu passo por cima e tal. Mas quando o sujeito me cobra uma posição da minha live, ele fala assim, fulano de tal eu não vou ouvir. Mandetta, eu chamei a Mandetta, não vou ouvir Mandetta. Aí eu pergunto, não, quem você quer que eu convide? E eu convido, tá? Eu estou convidando o Paulo Guedes, a ministra Tereza Cristina vai, minha amiga, aliás, gosto muito dela. Estou tentando convidar a primeira-ministra, a primeira-dama do Brasil, que cuida dessas doenças, da genodermatose. Então, eu dou atenção e eu sinto que muda o tom da prosa, porque o sujeito está entendendo que eu quero ouvi-lo, entendeu? Então, sim, você tem razão. O fato do sujeito destilar a bilis com hater, isso não é participação democrática. Entendeu? Não é. Você ficar ofendendo não é participação democrática. Você execrar uma pessoa não é participação. Isso é uma falta. A rede social, ela deu uma falsa ideia de democracia. Não. Participar é votar. É ter militância política, é participar de alguma coisa, é amar alguma coisa, ame uma coisa, entendeu? Ame uma coisa. Eu vi Aruanas, eu fiquei louco por esse seriado. E eu vou fazer tudo para que esse seriado seja de conhecimento global, porque ele é excepcional. Eu levei o Marcos Dias e a Estela Renner, entendeu? Fez um sucesso enorme na Rede Globo, 20 pontos de audiência. É importante debater aquilo. Os ativistas só têm razão? Não, eu acho que eles não só têm só razão. A agricultura brasileira também precisa ser ouvida. Ela é excepcional. Ela não pode ser julgada só por um grupo de pilantras, que todos têm, todos os setores têm. Então, eu acho que a gente precisa ouvir. Ouvir, aprender a ouvir. A democracia é ouvir. Aliás, eu sempre digo para os meus clientes, se comunicar é ouvir. As pessoas acham que se comunicar é falar. Se comunicar é ouvir.
Então, o que eu diria para cada um dos lados nesse momento de polarização, quer se comunicar melhor? Ouça. Ah, você quer que as pessoas fiquem em casa? Então ouça aqueles que não conseguem ficar em casa. Você quer se comunicar com o outro lado? Então ouça por que as pessoas são Bolsonaro aqui. Por quê? Por que o sujeito aqui está tendo essa posição? Ah, não, você quer entender por que o sujeito é petista? Então ouça ele. Ouça ele. Entendeu? Ouvir é o revolucionário na comunicação. Quer dizer, o futuro é ouvir. Qual é o novo normal? Ouvir. Muitíssimo obrigada, Nizam Guanais, que fecha essa conversa aqui no Mundo Pós-Pandemia com uma mensagem que poderia parecer óbvia, mas é revolucionária. O novo normal é ouvir, o revolucionário hoje é ouvir. Muitíssimo obrigada, Nizam, e já agradeço aqui a todas as minhas meninas superpoderosas que tocam aqui o Mundo Pós-Pandemia comigo. Fala, meu caro. E eu peço a vocês que editem determinadas partes, porque... Não, senhor. Não, senhor. Sinto muito. Mas é que eu acho que, novamente voltando, nos últimos anos, eu tenho ouvido tanto PowerPoint, tanta conversa fiada, tantas empresas dizendo que são sustentáveis, aí você fica olhando, mas o capitalismo não está sendo sustentável. Graças a Deus eu tenho os melhores clientes, tenho mesmo, eu tenho esse privilégio, mas eu vejo à luz do capitalismo muita coisa que você fala assim, não, isso é sustentável. Não, isso não é sustentável. Então, é preciso tem muitas empresas maravilhosas, o capitalismo, ele precisa ser resolvido, mas ele tem grandes agentes, eles têm grandes grupos empresariais que já apontam caminhos para esse capitalismo. E a gente precisa ir no caminho de mais naturas, de mais dessas grandes empresas, de mais Harvard, de mais Stanford, de mais sociedades da Noruega, nórdicas. A gente precisa mais desse caminho. Então, a minha emoção é isso, é dar um pouco de emoção à nossa indignação. Foi muito, Nizam. Obrigada. Olha, lembrando que esse programa, O Mundo Pós-Pandemia, com o empresário Nizam Guanais, está disponível na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br. Também está disponível no YouTube e no formato de podcast. Aí você encontra em todas as plataformas de áudio. Muitíssimo obrigada, meninas. Esta é a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil.